noite, queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Rema, que essa palavra possa falar ao seu coração. Mas antes da gente começar, já deixa aqui o seu joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito e já aperta o botão de compartilhar para enviar esse vídeo para o maior número de pessoas. Amém? Então eu vou orar para a gente começar aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa noite, por mais essa palavra. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, nosso coração, Pai, para que nós estejamos, Senhor, sensíveis à Tua voz, sensíveis, Senhor, àquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações nessa noite, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha calar, Senhor, todas as vozes, todos os ruídos que têm se levantado para tentar, Senhor, roubar o nosso foco, roubar, Senhor, a nossa concentração de estarmos conectados contigo, Pai. Que o Espírito Santo venha conduzir esse momento, que não sejam as minhas palavras, mas que seja a Tua voz falando através de mim, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, como vocês puderam ver aí, o tema de hoje é um título um pouco diferente, Até que a Morte nos Aproxime. Né? Nos casamentos a gente vê lá, tal, durante os votos, os noivos fazendo aqueles votos de amor, e aí termina com Até que a Morte nos separe. Mas quando a gente fala do Senhor, a morte aqui, nós podemos trazer uma outra revelação, né? Um outro significado, e vocês vão entender do que eu tô falando. Então, nossa base de hoje está lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, do versículo 18 ao 23, que está escrito assim: Então Moisés disse: Peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Aqui, né, a gente tem essa cena de Moisés pedindo para ver a face do Senhor. E aí o Senhor responde: Ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo. E uma vez eu estava lendo um livro que trouxe uma reflexão até que bastante interessante sobre essa passagem que eu nunca tinha olhado com esses olhos, né? O autor, ele traz essa revelação no sentido de para que a gente possa ver a face do Senhor, ver a glória do Senhor manifesta, nós temos que matar o nosso eu, matar as nossas vontades, matar tudo aquilo que nos afasta do Senhor, né? Matar o pecado dentro de nós, nos arrependermos verdadeiramente, para que assim a gente possa estar limpo, santificado, para poder adentrar na presença do Senhor e realmente contemplar a presença do Senhor. Né? Aqui na época do Êxodo, o povo não tinha acesso direto ao Senhor. Né? Ali Moisés era a pessoa que tinha ali esse contato mais direto com Deus, mas a partir do momento que Jesus se entregou ali na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós temos esse livre acesso à presença do Pai. Mas nós não podemos nos achegar à presença do Pai de qualquer jeito. Né? O Senhor, Ele nos recebe, Ele nos limpa, nos trata, mas existem algumas coisas que a gente precisa fazer para poder entrar no Santo dos Santos e poder contemplar a beleza da santidade do Senhor 100%. E começa nós renunciando as nossas vontades, os nossos pecados, realmente fazendo todo esse processo de purificação. Se a gente traz ali o passo a passo de como que era feito dentro do tabernáculo,
ali existia um momento de se lavar, dos sacrifícios, eram feito todo esse processo para só depois o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrar no Santo dos Santos. E ele não podia estar em pecado, porque se ele estivesse em pecado ele morreria, então tinha todo esse processo. E hoje, para nós, a simbologia não é diferente, né? A gente não pode se apresentar ao Senhor de qualquer maneira. Mas para não ficar somente nessa passagem aqui de Êxodo, eu trouxe algumas outras complementares aqui para essa linha de raciocínio. E a primeira lá tá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 10 e 11, que diz assim: levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aqui também, se a gente para pensar, é esse processo, né, da gente se esvaziar, matar, arrancar tudo aquilo que não provém do Senhor, para que a vida do Senhor possa se manifestar através de nós, né? Porque se a gente para pensar no nosso dia a dia, nós não podemos ser um reflexo de Cristo se nós estivermos cheios de nós mesmos. Então a gente só tem esse encontro com o Senhor, esse encontro com a glória dele, a partir do momento que nós estamos vazios de nós mesmos, né? Assim como João Batista disse, importa que ele cresça e eu diminua. E para ele crescer, a gente tem que ser reduzido a nada, esvaziar completamente de tudo aquilo que nos afasta dele. Você ali, aí você sabe o que é que tem te afastado do Senhor, e é justamente isso que o Senhor quer que você mate dentro de você nessa noite, para que você possa se aproximar dele, ter esse relacionamento direto com ele. Lá em Romanos 8:36 está escrito: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Algumas outras versões dizem somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mais uma vez, nós precisamos matar a nossa vontade por amor ao Senhor. Porque o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não tem como existirem dois senhores ocupando o trono do nosso coração. Então, um deles vai ter que ceder. Quando a gente coloca qualquer outro ídolo, qualquer outra coisa no lugar do Senhor, no nosso coração, na nossa vida, o Senhor não tem espaço para agir. Ele não pode fazer o que ele precisa fazer em nós, porque nós precisamos dar esse passo, né? A palavra diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Porque o Senhor, ele é gentil, ele não vai sair arrombando a porta do seu coração e falando, você tem que arrumar isso, você tem que arrumar aquilo. Não, o Espírito Santo, ele nos traz o convencimento daquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos ali tratar e limpar e realmente matar, mas a decisão é nossa. Ele nos dá a direção, mas quem decide o que vai fazer somos nós. Se o Espírito Santo falar, você precisa renunciar a isso aqui, e você não renunciar, ele não vai te obrigar. Porque nós é que precisamos tomar a atitude de matar em nós tudo aquilo que não vem de Deus. E lá em Gálatas 2, versículo 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, e estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aqui também, na carta à igreja ali, o apóstolo nos deixa um caminho. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, para Cristo viver em nós, o eu tem que morrer. O ego, a vontade, os sonhos, os planos, tudo que não vem do Senhor precisa morrer.
E isso não significa que o Senhor não quer que você tenha sonhos, que você tenha planos. Muito pelo contrário, você precisa fazer seus planos, ter os seus sonhos, mas deixá-los submetidos à vontade do Senhor. Porque se você tem um sonho, um projeto, e esse projeto está dentro da vontade do Senhor, Ele vai te dar o direcionamento e os instrumentos e tudo vai cooperar para que aquilo aconteça. Mas se os seus planos e os seus projetos, seus sonhos não vão de encontro com a vontade do Senhor, o próprio Espírito Santo traz o convencimento de que aquilo não vem de Deus. E aí, com o tempo, aquele sonho, aquele projeto você vai até esquecer que ele existe. Mas para isso a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo, para poder realmente conseguir ter essa leitura, esse discernimento do que precisa morrer, o que precisa ser mantido vivo, o que precisa morrer, o que precisa ressuscitar, porque muitas vezes nós mesmos matamos coisas que o Espírito Santo, o Senhor, não mandou que a gente matasse. Então, Ele nos dá esse direcionamento, mas para isso nós precisamos o quê? Estar sensíveis a Ele. E fechando aqui com uma passagem que está lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E quando a gente vive para Deus, vive em prol dos planos de Deus, daquilo que Ele tem para as nossas vidas, o matar a nossa carne, matar o nosso eu, matar as nossas vontades, para nós vai ser lucro. Porque tudo aquilo que foge dos planos de Deus nos afasta também da presença de Deus e do propósito que Ele tem para as nossas vidas. E aí acaba se tornando uma perda. Mas quando nós vivemos para Cristo, tudo coopera para o nosso bem, como diz a palavra. E trazendo um outro pensamento também, quando Jesus está ali tendo aquela conversa com Nicodemos, ele diz que necessário é nascer de novo. Então a gente precisa, além de matar a nossa vontade, nós precisamos renascer no Espírito. Então, que nessa noite você esteja sensível ao Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer trazer de direcionamento para você, do que você precisa matar, aquilo que você precisa abrir mão, aquilo que tem tomado o lugar de Deus na sua vida, né? Quais são as suas prioridades hoje que estão te afastando da presença de Deus, estão te afastando dos propósitos de Deus, mas que você esteja aí com seu coração aberto, com seu ouvido aberto, entendimento aberto para realmente ouvir do Espírito Santo o direcionamento e dizer sim a Ele. Dizer sim, eu quero matar a minha vontade, eu quero matar o meu eu, para que o Espírito Santo, para que o próprio Deus possa viver em mim e através de mim. Para que a gente possa aqui falar como o apóstolo Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Essa foi a nossa palavra de hoje, que você possa permitir que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Espírito Santo, nós te agradecemos por essa palavra, por tudo que o Senhor se revelou a nós nesta palavra, nessa noite, e nós te pedimos que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, abrindo, Senhor, o nosso entendimento, trazendo, Pai, todo o direcionamento, todo o discernimento do que nós precisamos matar, Senhor, dentro de nós, para que nós possamos, Senhor, nos aproximar de Ti cada vez mais, estar, Senhor, junto com o Senhor, e podermos, Senhor, contemplar a beleza da Tua santidade, Pai. Que o Senhor ministre os nossos corações e que nós, Senhor, estejamos abertos e sensíveis à Tua voz, para que nós possamos dizer sim para Ti, Deus. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor continue ministrando ao seu coração e até o próximo remo.